Quando é que ter casa própria deixou de ser um sonho ao alcance de todos e passou a ser um luxo ao alcance de poucos? Lembro-me de isto ser um objetivo perfeitamente natural entre as pessoas, entre os mais novos, que queriam constituir família, comprar casa. Era algo que até os nossos pais e os nossos avós conseguiam alcançar isto com relativa facilidade e conseguiam comprar uma casa. Hoje os jovens olham para a casa própria como uma realidade quase impossível. E isto diz muito sobre como o nosso país se está a transformar. Hoje quero refletir contigo neste vídeo como o mercado imobiliário está a mudar, como chegámos até aqui e, mais importante que isso, para onde é que nós caminhamos enquanto sociedade. O que é que significa ter uma casa? Para muitos, não é apenas o espaço físico, é um símbolo de segurança, independência e realização. Mas nos últimos anos, esse preço de segurança tem aumentado drasticamente. A ideia deste vídeo nasceu quando eu vi uma notícia do Montepio que tenciona comprar casas para alugar aos associados mais jovens, o que não é um problema, mas isto é se for em baixa escala. O preço das casas subiu 11% só em 2023. Em cidades como Lisboa, Porto e até mesmo zonas periféricas, os preços estão impraticáveis. Para terem noção, quem ganha o salário mínimo em Portugal teria que trabalhar 20 anos só para ter o suficiente para pagar a entrada de um imóvel. É claro que o governo está a dar neste momento alguns apoios, sempre deu, mas agora muito mais focado em jovens. Eu tenho aqui alguns vídeos no canal que falo sobre esse assunto, vou deixar aqui na descrição, podes lá passar para dar depois uma vista de olhos no final deste vídeo. Mas como é que chegámos até aqui? Talvez porque hoje, mais do que nunca, em vez de olharmos para as casas como lares, olhamos para elas como ativos financeiros. Um bem que é negociado entre bancos, fundos de investimento e grandes investidores, enquanto as famílias portuguesas continuam a ficar para trás sem acesso a uma casa. Quantos de nós não conhece alguém que já desistiu de um processo de compra de um imóvel e manteve-se numa casa alugada, ou até conseguiu comprar um imóvel, mas teve que se deslocar para uma zona completamente fora daquilo que era o seu objetivo, do local onde queria permanecer, porque o valor das casas nessas regiões estão simplesmente esmagadoramente altos para qualquer orçamento. Diz-me aqui em baixo também nos comentários se és um dos que já sofreu na pele um tipo de situação semelhante, ter que mudar de local ou não conseguir comprar uma casa e ter que desistir do processo. O impacto desta crise não é apenas financeiro, é também humano. Famílias que têm que sair dos centros urbanos, jovens que vivem em situações precárias e avós que, impotentes, veem as novas gerações sair para fora para conseguirem ter melhores condições. Os bairros históricos estão a ser transformados em zonas de luxo. A classe média começa a desaparecer das cidades e com ela o sentimento ou o espírito comunitário que sempre foi algo que fez parte da nossa cultura aqui em Portugal. Mais do que casas, estamos a perder o equilíbrio entre quem pode e quem não pode. Estamos a dividir a sociedade entre aqueles que têm acesso à habitação e aqueles que provavelmente nunca a terão. Mas será que é isto que nós queremos para o futuro das novas gerações, dos nossos filhos, dos nossos netos? Um país onde a habitação é um privilégio de poucos e uma luta para muitos mais? Mas se nada mudar, o que é que vai acontecer? Talvez a ideia de casa própria em Portugal vá desaparecer por completo. Talvez Portugal se torne um país onde a maioria vive de arrendamentos e sempre preso a possíveis aumentos de renda linkados àquilo que é o aumento da inflação, já que também os ordenados não acompanham, mas as rendas acompanham. Mas o que é que vai acontecer à nossa qualidade de vida? À nossa segurança financeira? E, por exemplo, uma casa estável, como é que podemos construir um futuro para nós, para os nossos filhos e até para os nossos netos? Talvez a solução seja olhar lá para fora, tirar algumas ideias e aplicar por cá. Por exemplo, cooperativas habitacionais que protegem famílias de grandes investidores. Outra solução, muito falada, seria a limitação das rendas. Eu não acho que seja exatamente super vantajoso, mas claro que se nós tivéssemos um país em que o sistema funcionava em condições em que haveria sempre inspeções ou havia sempre alguma forma de avaliar os imóveis que estão a ser arrendados com as suas condições, se as condições estão equiparadas ao valor que está a ser pedido e até mesmo se calhar tirar de circulação, tirar do mercado casas que não têm condições sequer para serem alugadas. Mas nós, será que estamos também a fazer o suficiente? O governo, as empresas e até mesmo nós próprios como sociedade
Estamos realmente a lutar por um futuro mais justo em termos habitacionais? É verdade que isto não é um problema que tenha uma solução fácil, mas também continuar a colocar soluções paliativas no mercado e ver que elas não funcionam e continuar a insistir nelas também não será certamente o melhor caminho. Isto, claro que não é fácil de resolver, mas certamente também não é impossível. Precisamos de políticas públicas mais fortes, precisamos de habitação acessível, se calhar em maior escala, e também um mercado imobiliário que sirva às pessoas e não apenas os investidores. Temos também que analisar e refletir sobre o nosso papel enquanto consumidores, o nosso papel enquanto cidadãos e também enquanto eleitores. Temos de exigir soluções e ser parte ativa também na construção de um futuro melhor em termos de habitação em Portugal. Uma casa não é apenas um investimento, é um direito. E enquanto não voltarmos a olhar para a habitação dessa forma, continuaremos a perder aquilo que é mais importante, que é olhar para um lugar e chamar de lar. Portugal enfrenta um dos maiores desafios sociais da história recente do país. A crise habitacional não afeta apenas os números do mercado imobiliário, as vendas e tudo mais. Afeta também o coração da nossa sociedade. Afeta as famílias, afeta os jovens e afeta o futuro de todos nós. E tu, diz-me, o que pensas sobre isto? Deixa aqui em baixo nos comentários, diz-me se tens procurado casa, se tens tido dificuldades, já desististe de algum processo e o que é que achas que pode melhorar aqui a crise habitacional no nosso país. Portanto, o fórum está aqui aberto porque isto é um assunto que deve e merece ser debatido por todos nós e levar a uma reflexão maior. Portanto, já sabes, se gostaste deste vídeo, deixa o teu gosto, subscreve o canal e vemos no próximo. Fui.